O anjo do Senhor apareceu a mim. Foi tão forte a aparição daquele anjo naquele escritório, falou assim comigo. Assim. Era uma sala de reunião. Você sabia que muitos sacerdotes estão usurpando as ofertas santas do meu povo no altar do Senhor? Que o Senhor não tem recebido porque eles têm usurpado o que é do Senhor? Eu voltei em espírito com aquilo ali. Eu fiquei impactado. Porque eu obedeci, ouvi. Ele veio e falou uma intimidade comigo, uma realidade do que está acontecendo no Evangelho no Brasil. Por muitos motivos as pessoas estão tendo um avanço tão pequeno e às vezes elas acham que estão andando com o passo largo. Mas quando eu olho a vida de muitos cristãos, eu vejo quanto atraso as pessoas tiveram no reino. Quanto atraso. Eu tenho falado para você, tenho profetizado para muitos que estão entrando nesse lugar. É tempo de você conquistar o tempo que já se perdeu na sua vida. Correr contra o tempo. Eu entreguei uma visão, algo muito sério, Deus tinha me revelado meses atrás. Em uma das pregações pela internet, eu falei sobre isso. Eu vou repetir algo aqui para vocês, para você entender o como é crítico o que está acontecendo e o que vai acontecer no Brasil nesses próximos dias. Eu fui levado em espírito. Eu cheguei dentro de um prédio muito alto. Na porta daquele prédio, o Bolsonaro estava naquela porta. Os ministros do STF, os ministros, os governadores, havia deputados, muitos homens iam entrar pela porta. Ele falava assim para mim, assim. Ele falava para aquelas pessoas, eu estava do lado dele, naquela visão, observando. Ele falou assim: volte a nosso favor, volte a nosso favor. E aqueles homens falavam assim: estamos contigo. Mas quando eles entravam no prédio, eles mudavam a face. Eu via muito dinheiro sujo, imundo caindo sobre eles. Aí o Senhor falou assim: observe. Aí eu entrei no prédio. Quando eu entrei no prédio, estava Lula lá no prédio. Estavam homens muito poderosos lá dentro. E tinha uma tribuna. E havia homens que de repente descia sobre eles os principados, não é um só, os príncipes da Venezuela. Descia no Brasil nesses homens e pegava eles. O rosto deles mudava. Eles começavam a dar gargalhadas tão diabólicas. E eu ouvia assim, essa palavra assim: o Brasil está sendo traído. Traído. De repente eu ia para a rua. E o Senhor falava: vem ver o que vai acontecer. Eu vi um vento tão forte soprando essa nação, que as ruas ficavam igualzinho da Venezuela. Havia uma desordem social tão grande. E nesse meio tempo também entrava um grupo. Esse grupo tem lutado no governo para trazer leis malditas para as escolas. Leis opostas à natureza humana. Esse grupo conseguiu um acesso muito ruim, que não era bom para nós. E de repente o Senhor falou assim para mim: o Brasil está sendo traído, e o que está na Venezuela está descendo para o Brasil. Isso alguns meses atrás eu falei sobre isso, eu entreguei uma das pregações aí. Acho que alguém deve ter ouvido eu falar sobre isso. Aí, o que está acontecendo agora no Brasil? Uma traição. O Brasil está sendo vendido. E o Senhor falou para mim que o poder que estava sobre Maduro ia cair, ia ser transferido para o Brasil que está lá. Que o tempo desse espírito acabava lá. E ele ia descer para cá. Justo e feito. O poder do Maduro está sendo quebrado. Deus tinha me revelado em 2017 uma guerra entre Estados Unidos e Venezuela. E essa guerra afetava o Brasil. Só que os brasileiros, o Senhor mostrava assim, estava nem aí para nada. Continuavam na sua iniquidade. O Senhor me levou em espírito esses dias e eu falava com as famílias brasileiras. E eu gritava muito alto: se vocês não se tornarem santos, vocês vão afundar o Brasil. É por culpa de vocês. A falta de santidade de vocês. A culpa é de vocês. A culpa não é de um homem. É de uma nação. Nós estamos em falta em santidade diante do trono da graça. Essa madrugada eu estive orando aqui e eu vi o anjo do apóstolo, do profeta, a unção apostólica profética para cair aqui dentro.